Oi meninos, tudo bem com vocês? Boa tarde. Bem, gente, primeira coisa da aula de hoje é que vocês têm que baixar o livro 10 de vocês, o último livro que vocês têm dessa coleção. Tem que trabalhar esse livro até dia 2 de junho. Então a gente tem da aula 13 à aula 24, temos 11 aulas para trabalhar e 12 semanas, mais ou menos, que eu contei no calendário, tá bom? Então hoje a gente vai trabalhar a aula 13, tá bom? É uma aula longa, creio que eu vou gravar de 2 a 3 vídeos, tá? Bem, meninos, hoje a gente vai trabalhar relembrando. O livro começa a trabalhar com vocês a partir desse, algumas retomadas de ideias. Por que ele está fazendo isso? Ele vai entrar ali na frente em elipse, tá? Hipérbole, e ele precisa de um pouco da geometria plana, da geometria analítica. E essa geometria analítica é toda ela trabalhada no plano cartesiano, viu? Então, toda a geometria analítica é trabalhada no plano cartesiano. Então, vamos lá. Primeiro, ele vem trazer para a gente definições de retas. Então, no plano cartesiano, eu tenho uma reta, certo? Ela é definida aqui no plano. E eu tenho os pontos do plano cartesiano. Por exemplo, esse ponto bem aqui é o ponto x0 e y0. Esse aqui é o ponto x1 e y1. Tá? Esse ponto aqui. Toda reta, ela possui um coeficiente angular, desde que não tenha um ângulo de inclinação igual a 90 graus, que eu vou explicar daqui a um pouco, tá bom? Então, para você descobrir o coeficiente angular, que ele chama de m, você tem duas maneiras. Ou a reta te dá o ângulo, 30, 45, 135, 200, tanto faz. O valor do ângulo aqui pode variar, tá bom? Então, você vai calcular a tangente desse ângulo, ou ele te dá, a reta te dá dois pontos. Aí, para calcular o coeficiente angular, você faz y1 menos y0, x1 menos x0. Então, o coeficiente angular é calculado através dessas duas propriedades, tá bom? Isso aqui é o ângulo de inclinação, e através do ângulo de inclinação eu consigo calcular o coeficiente angular. Tá. A reta, ela tem três equações. Ela tem a equação fundamental, que através dessa equação eu consigo montar qualquer outra reta. Então eu tenho y menos y0 é igual a m, que é o coeficiente angular, lembra lá? Que multiplica x menos x0. Esse y0 e esse x0 é qualquer ponto da reta. Qualquer ponto que esteja na reta é esse x0 e y0. Você dificilmente vai substituir y e x, só em y0 e x0. Esse m é o coeficiente angular. Lembra que eu falei agorinha? Você vai precisar encontrar esse coeficiente angular para poder calcular a equação da reta através da equação fundamental. Então, tudo começa pela equação fundamental. Depois, você tem a equação reduzida, que é importante também. Quando que a equação é reduzida? Quando ela está igualada a y. O y está isolado sozinho. Porque na equação reduzida, você consegue identificar o coeficiente angular. Lembra que você pode calcular o coeficiente angular pela tangente, pelos pontos? E agora você consegue calcular o coeficiente angular quando você já tem a reta. Se você já tiver a reta e ela tiver igualada a y, o que acontece? Você vai olhar aquele termo que está acompanhado por x. Tá bom? Quem tiver acompanhado pelo x será o coeficiente angular. E esse aqui é chamado coeficiente linear. Então, m angular, Q linear. Não tem aí no livro de vocês, mas essa aqui é a equação geral. Quando que a equação é geral? Quando ela está igualado a zero. O livro trouxe algumas observações, só que não desenhou. Ele falou assim, ó, não existe coeficiente angular quando o ângulo for reto. O que significa? Quando eu tiver um ângulo aqui, ele for de 90 graus, o que significa? Essa reta faz ou forma um ângulo de 90 graus com eixo X. Qual é esse ângulo? 90. Lembra lá que eu falei que para calcular o coeficiente angular você calcula a tangente de 90? Só que vocês aprenderam no setor A que tangente de 90, você está estudando agora, não existe.
E aí o professor deve ter explicado para vocês, porque quando a reta ela é tangente, eu vou colocar a caneta, certo? Ela vai encostar na reta tangente, que é essa reta R bem aqui, o professor explicou para vocês. E aqui também. Mas quando a reta tá bem aqui, ó, essa reta nunca vai encostar na reta tangente. Essa reta aqui nunca vai encostar na reta tangente, porque as duas são o quê? Paralelas. Somente quando ela estiver assim, ou somente quando ela estiver assim. Então, ou seja, tangente de 90, não existe coeficiente angular quando o ângulo for reto. Segunda observação, toda reta você consegue observar algumas características. Aonde a reta corta o eixo Y, lá está o valor do coeficiente linear. Aonde a reta corta o eixo X, lá está a raiz da equação da reta. Vocês já estudaram isso aqui em algum momento também. Acho que segundo ano, eu acho. Aí você tem as posições relativas entre as retas, tá bom? No plano cartesiano, a primeira posição relativa é quando elas são perpendiculares. Reta R, reta S. Quando as duas têm um ângulo de 90 graus, eu posso afirmar que o coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta S sempre será igual a menos 1. E se for necessário você descobrir da reta S, o que você faz? Você pega o MR e passa dividindo. Então, o coeficiente angular da reta S é 1 menos o coeficiente angular da reta R. E também se for o contrário, se você quiser o coeficiente angular da reta R, o que você faz com o coeficiente angular da reta S? Passa dividindo. Então, eu tenho 3 equações aqui. 1, 2, 3. Você vai usar conforme a necessidade, tá bom? Elas são paralelas, e as paralelas têm de dois tipos. Tem as paralelas distintas e as paralelas coincidentes. As paralelas são distintas quando os dois coeficientes angulares são iguais e os dois coeficientes lineares são diferentes. Gente, eu espero que... Opa, desculpa. Eu espero que vocês saibam de onde que eu estou tirando esse MR e esse MS. Eu não falei lá no início da aula que toda equação da reta é escrita como mx mais q? Então, bora lá. É desse m aqui, ó, desse aqui, que eu estou falando aqui. Tem duas retas, então eu chamei uma de MR, porque uma é da primeira reta, e outra de MS, que é da segunda reta. Aqui, quando é distintas, se eu tenho duas equações da reta, quando o MR for igual ao MS, ou seja, quando os valores de M forem iguais, elas são o quê? Paralelas. Todas duas, ó. Para ser paralelo, os dois coeficientes têm que ser o quê? Angulares têm que ser iguais. O que vai diferenciar para elas serem distintas e elas serem coincidentes, uma está em cima da outra? É o coeficiente linear. Quando é diferente, elas são o quê? Distintas. Quando elas são iguais, elas são o quê? Coincidentes. Então, quando esses dois K aqui forem iguais, elas são coincidentes. Tá bom? Tá. Distância entre ponto e reta. Segunda série, vocês estudaram aqui. Quando eu tenho uma reta no plano cartesiano e eu tenho um ponto no plano cartesiano, essa distância que está em vermelho aqui, ó, é calculada por essa propriedade. A distância é igual ao módulo de AX0 mais BY0 mais C, dividido pela raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Então, quando eu quero calcular essa distância bem aqui, que está em vermelho, eu utilizo aquela propriedade. O último assunto dessa aula de hoje é da circunferência no plano cartesiano. Toda circunferência tem um centro. Se ela tem o centro, eu tenho as coordenadas do centro. Essas coordenadas estarão no eixo X e no eixo Y. Por isso que eu coloquei XY. Existem as duas equações. Ele colocou só uma para vocês. Coloquem as duas. Equação reduzida é o quê? X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado é igual a R quadrado. Aonde o centro é AB e o R é o raio, tá bom? Aí eu tenho a equação geral. O que seria a equação geral, gente? Isso aqui não é um produto notável? Então eu desenvolvo, ó. Primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o último ao quadrado. Aí eu venho para cá. Primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o último ao quadrado. Ou seja, desenvolve esses produtos notáveis.
Então essa aqui, depois você pega o R e passa para cá, R quadrado. Isso aqui é a equação geral da circunferência. Tá aí as explicações. Vou parar o vídeo agora e vou entrar nos exercícios, tá bom?